Opa! Outra questão do Enem, da análise de gráfico. Análise de gráfico é uma coisa surreal de importante. Já falei isso com vocês. Vamos lá. Enem 2019. Uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água. Então, as aplicações das tarifas, dos valores, depende do consumo de água e será obtido. Aí, se você observar, ele dá aqui três faixas. Ó, faixa 1, consumo até 6 metros cúbicos, R$ 12 fixos. Então, se ele consumir até 6, ele só paga 12. Então, assim, ele consumiu 5, paga R$ 12. E se ele consumir 4, paga R$ 12. Não importa. Até 6 é fixo. Então, perceba que de 0 até 6, você teria uma função constante. Uma função constante. Faixa 2, de 6 a 10 metros cúbicos, ele paga R$ 3 por metro cúbico que exceder 6. Ou seja, aquilo que passar do 6, ele vai pagar 3 metros cúbicos, tá? Pelo que excede. Então, tipo, o cara consumiu 7. Então, ele vai pagar R$ 12 até o 6 e por esse 1 metro cúbico a mais, eu falei 7, né? Por esse 1 metro cúbico a mais, ele vai pagar R$ 3. Então, não vai ser, no caso, 12, vai ser 12 mais 3, ou seja, vai ser 15. Então, a partir dos 6 metros cúbicos, você vai ver que a função vai começar a crescer, tá? E vai crescer de maneira com a variação constante, porque ele paga sempre R$ 3 por cada metro cúbico que exceder. Então, por exemplo, no caso, 8 metros cúbicos, ele vai pagar 12, e o que excede, no caso, são 2 metros cúbicos, para cada um deles, ele paga 3. Então, vai ser 3 mais 3, 6. Então, seria os 12 até 6 metros cúbicos, mais 6, ou seja, R$ 18, tá? E a faixa 3 é a mesma ideia, sobre o que excede 10 metros cúbicos, ele paga o quê? Ele paga R$ 6, tá? Então, sabe-se que nessa cidade o consumo máximo de água por residência é de 15 metros cúbicos. Galera, então, vamos fazer o seguinte, eu não vou nem analisar o gráfico, mas você poderia até analisar, tá? Vou fazer assim, ó. Eu vou dizer que aqui, essa aqui vai ser a faixa de análise, tá? De 0 até 15, tá? Aqui eu vou estar trabalhando com o volume, metro cúbico, tá? Então, o gráfico vai variar aqui. Aqui vai ser o preço. E tudo que eu construir, olha que legal. Deixa eu fazer assim que eu acho que vai ficar bem legal para vocês entenderem, ó. O gráfico vai ter que estar aqui, ó, porque o consumo é até 15 metros cúbicos. Então, eu vou ter que construir o gráfico aqui. Eu posso julgar o gráfico, tá? Tem pistas aí no gráfico, você pode julgar rapidamente. Mas a gente pode fazer assim, ó. Aqui seria até 6 metros cúbicos. E aqui ele vai pagar R$ 12. Então, até 6 metros cúbicos ele paga R$ 12. De 6 a 10, vamos colocar 10 aqui, ó. De 6 a 10, ele tem também um crescimento, ó. Ele tem um crescimento, tá? No caso aqui, se ele consumir 10 metros cúbicos, ele vai pagar 10, né? No caso é 6 mais 4. Por esse 6, ele vai pagar 12. Por esse 4, vai ser 4 vezes 3, vai pagar mais 12. Então, aqui seria R$ 24, tá? Então, se ele consumir 10 metros cúbicos, ele vai pagar R$ 24, tá? Só que depois disso, ele diz que a tarifa vai para R$ 6, ou seja, o crescimento vai ser maior. O crescimento vai ser maior. E aí é interessante que você entenda que eu tenho as três faixas aqui, né? Faixa 1, faixa 2 e aqui, ó, a faixa 3. Então, o gráfico deve ser algo nesse sentido. Aí você fala, Adroaldo, a letra C aqui, ó, a letra C é impossível, né? Impossível, gente. Por que é impossível? Porque ele tem dois momentos que o preço é o mesmo. E é um absurdo isso. Não vai acontecer isso. Na letra E é também impossível, porque ele disse que de 0 até 6 teve crescimento e não teve, o preço é o mesmo, então isso aqui também não pode acontecer. Na letra D, observe que teve uma parte que foi constante, que foi de 0 a 6, beleza, mas depois ele cresceu de maneira uniforme e não foi assim. Se teve dois crescimentos, se teve duas mudanças no preço, teve duas faixas, mais duas faixas, e o crescimento não é o mesmo, então isso daqui também não pode ser. Então você fica entre a letra A e a letra B. O gráfico que mais se parece é exatamente o da letra A, tá? Aí você fala, Droldo, por quê?
você tem a convicção de que é a letra A. Pelo seguinte, ó, se você traçar essa reta aqui, aqui tem um ângulo, ó, tem um ângulo de inclinação. E se você traçar essa aqui, você tem outro ângulo. Só que no desenho você está vendo que o primeiro ângulo, que eu estou marcando aqui com o número 1, ele é maior do que o segundo. Aí você fala, isso não pode acontecer? Claro que não. Se o preço de crescimento associado ao crescimento foi maior na faixa 3, então o ângulo de inclinação na faixa 3, que corresponde ao ângulo 2, tem que ser maior quando comparado com o ângulo da faixa 2, que no caso aí é o ângulo 1. Então, sem sombra de dúvidas, é a letra A. Se você quiser testar, ó, esse ângulo daqui, ele tem que ser maior do que esse aqui. E visualmente a gente consegue perceber que é. Tá ok? Então, uma boa maneira é você analisando o gráfico. Nesse caso, eu tive a oportunidade de construir o gráfico aí. Na hora da prova, pelo amor de Deus, nada de fazer essa construção, viu, gente? É só porque a gente está tendo a oportunidade de estar estudando e estar discutindo isso aqui, beleza?